Olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estou aqui para partilhar com vocês a liturgia deste domingo, o 12º do tempo comum. E a pergunta central que a liturgia de hoje faz é: dá para passar pela Igreja de Cristo sem passar pelo martírio? Esta é a pergunta central da liturgia de hoje. Nós vamos partilhar na primeira leitura Jeremias 20, 10 a 13, depois Romanos 5, 12 a 15 e o Evangelho de hoje, Mateus 10, 26 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo deles. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Do que escutais no pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todos aquele, pois, que se declararem por mim diante dos homens, também eu que me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este evangelho de hoje, ele está intimamente ligado, está diretamente ligado com a primeira leitura de Jeremias. Jeremias, a primeira leitura começa dizendo assim: pois ouço o falatório da multidão, terror ao redor, denunciem, vamos denunciá-lo. A multidão querendo denunciar Jeremias. Jeremias foi um dos profetas mais denunciados da história. Tanto que chega um período que ele chega a pensar que Deus o abandonou. E ele chega a pensar que Deus esqueceu dele. Ele acha que ficou sozinho. E o povo se vira, porque as suas profecias eram fortes. Ele atacava justamente aqueles mais poderosos. Por isso que a pergunta, o que perpassa hoje pelo Evangelho, o ponto principal é possível passar pela Igreja de Deus sem o martírio? Nessa situação de hoje em dia, quantas vezes fui atacado por dar a minha opinião
contra o que está acontecendo no nosso Brasil hoje? Ontem, 50.058 brasileiros perderam a vida. E o nosso governo, um governo omisso, que quer que o isolamento seja, que ponha um fim no isolamento. Essa é a única preocupação dele. Ele quer que o povo volte. E se o povo voltasse antes, certamente esse número seria o triplo. Quantas vezes fui atacado por pessoas que são a favor do presidente? E aí quando você sobe o tom, o que eu ouço? Não, mas você é um diácono, você não pode falar desse jeito. Por que eu não posso? Olha o que Jeremias sofreu. Olha o que o profeta Jeremias sofreu. Deus está com Jeremias. Deus está do lado daqueles que ele escolheu para falar em seu nome. E o profeta é escolhido desde o ventre da sua mãe para falar em nome de Deus. A leitura termina dizendo assim: cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou das mãos dos malvados e dos indigentes. Por mais que o profeta seja perseguido, Deus não vai abandoná-lo. Por mais que o profeta seja atacado, Deus não vai abandoná-lo. E todos nós, cristãos batizados, não podemos aceitar uma situação dessa e ficar calados. Me estranha ver cristãos batizados apoiarem isso. Isso que está acontecendo no nosso país, são 50.000 vidas que se perderam. E cristãos, quando você vai falar, eles usam de outros assuntos para comparar com isso. Nós não podemos ficar quietos diante de uma situação como essa. E agora abrindo o isolamento social, quantas mortes virão? Nós já temos exemplos de outros estados que abriram antes, em que se triplicou o número de brasileiros mortos. Nós não podemos ficar quietos, irmãos. Nós não podemos nos calar diante desta situação. Nós não podemos permitir que mais brasileiros morram. Nós não podemos permitir isso, porque assim como Jeremias fez, ele não teve medo, ele enfrentou os desafios, porque ele tinha certeza, mesmo no momento ele achando que Deus havia abandonado, mas no final das contas ele teve certeza que Deus estava do seu lado, que Deus não abandonaria, que Deus não deixaria só. E nós, como profetas, temos que anunciar isso. Temos que anunciar e denunciar as maldades daqueles que deveriam e não nos protegem. Temos que denunciar todas as atrocidades que estão acontecendo em nosso país. Temos que proteger os nossos pobres. Temos que proteger aqueles que precisam da nossa ajuda. Temos que cobrar dos nossos governantes aquilo que eles deveriam fazer. Esse ano nós teremos eleição para vereador e para prefeito. Todos vão parecer bonzinhos. Agora é a nossa hora. Nós temos o poder de decisão. A escolha é nossa. Somos nós que colocamos eles lá. Temos um retrospecto. Aqueles que prometeram e não fizeram, tira fora. Dá chance para outros. Porque os que estão lá há 4 anos
certamente nós vamos lembrar que prometeram um monte de coisa e não fizeram. E nós aqui sofrendo, o nosso povo sofrendo. 50.058 era o número de ontem. E hoje quantos serão? Amanhã pode ser alguém da sua família. Quantos serão hoje? O Evangelho de Jesus, ele começa dizendo assim: não tenhais medo deles. É mais um encorajamento para nós assumirmos a nossa função. E agora vem do próprio Jesus Cristo. Não tenhais medo deles. Olha Jesus nos encorajando a assumirmos o nosso papel de profeta. Não tenhais medo deles, não tenhais medo de falar, não tenhais medo de cobrar, não tenhais medo de denunciar. Não há nada de oculto que venha a ser revelado. A gente não tem que ter medo, irmãos. Jesus diz, não tenhais medo, denunciem. Não deixem essas falcatruas que fazem ficar escondidos. Não deixem que nos enganem. Não deixem tirar aquilo que é nosso. Eles vivem daquilo que nós pagamos. É justo eles viverem no bem bom com aquilo que nós pagamos de impostos e irmãos morrendo de fome? O que o nosso atual governo tem feito para evitar essa doença? Ou pelo menos para tentar colaborar? Nada. Ele só vai na televisão para dizer para o povo sair na rua. Enquanto isso, 50.000 brasileiros morreram. Jesus diz, o que eu vos digo na escuridão, dizei na luz do dia, ou seja, o que Jesus nos diz nas nossas orações, vamos dizer nas ruas, nas praças, para todo mundo que tem que ouvir, não temos que ter medo. E o que eu acho mais triste é que eu vejo irmãos cristãos que comungam, que vão à missa, defender esse tipo de coisa. Isso é o que deixa mais triste. Não estarem vendo que o nosso governo atual não faz nada pelos mais pobres. Não faz nada, não fez nada para tentar salvar essas 50.000 vidas que se foram. E quando a gente vai falar, se viram contra nós. Ah, mas você é diácono, você não pode fazer isso. Você tem que trazer coisas boas, você tem que trazer notícias boas. O nosso país está morrendo. 50.000 pessoas são maiores, o número de pessoas são maiores que muitas cidades no Brasil. Tem cidades com 6, 10, 15, 20 mil pessoas. São cidades que se dizimaram, que se acabaram. E ele vai andar de jet ski, vai praticar tiro ao alvo. Pois é, meus irmãos. O que nós temos que fazer nesta situação? Não interessa o que nós vamos fazer. Porque Jesus diz, não tenhais medo, porque eu estou contigo, eu estou com vocês. A gente não deve negar Jesus, porque ele diz aqui no final do Evangelho que ele não vai nos negar diante de Deus.
Aquilo que nós fizermos em nome de Jesus, Ele não vai nos negar diante de Deus. Então, em nome de Jesus, nós devemos tomar uma decisão, nós devemos tomar alguma atitude para que essas coisas mudem. Não violência, violência não resolve, mas nós devemos tomar uma atitude, cobrar, protestar, ir às ruas, sem violência, claro, mas cobrar aquilo que nos é de direito, cobrar. Nós não temos um ministro da saúde hoje. O ministro da educação foi exonerado só depois que ele já estava fora do país para fugir dos processos que ele respondem. Onde já se viu um governo encobrir alguém que está respondendo o processo no Brasil? Nós somos muito devagar. Nós temos que cobrar isso. A leitura diz: todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Jesus falando isso para nós. Em nome de Jesus devemos ir à luta, buscar os nossos direitos, buscar defender aquilo que é nosso, exigir que se cumpram os nossos direitos, não deixar que irmãos mais morram. Devemos lutar pelos nossos direitos. É muito triste. Cada dia que a gente olha, as notícias só aumentam o número de mortos. Isso no Brasil e no mundo. 1 milhão de contaminados no mundo. 1 milhão. Na segunda leitura de hoje, São Paulo escreve a Roma, aos romanos, fazendo uma comparação. Através de um só homem, o pecado entrou no mundo. Através de um só homem, o pecado e a morte entrou no mundo. E por um só homem, todos nós pecamos. Mas Deus, no seu amor infinito, através de um outro homem, Jesus Cristo, esse amor que Deus tem por todos nós, o pecado saiu de todos nós. Esse dom da graça de Jesus foi estendido a todos nós. O que Deus fez enviando Jesus para retirar o pecado e a morte do mundo foi estendido a todos nós. Isso prova para nós que Deus é maravilhoso, o quanto Deus nos ama, o quanto nós somos preferidos de Deus, o quanto Deus ama cada um de nós. Só que nós, meus irmãos, precisamos merecer esse amor. Nós precisamos fazer algo para que esse amor que Deus nos dedica, que Deus nos envia todos os dias, que nós possamos merecer esse amor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos levam a pensar nisso. Não existe uma igreja sem passar pelo martírio. E todas as vezes que fomos questionados, como foi o profeta Jeremias, nós devemos lembrar que Jesus Cristo está conosco. E Jesus estando conosco, nós ficamos mais fortes,
para enfrentar os desafios. Todas as vezes que nós formos questionados sobre a nossa cristandade, lembrarmos que Jesus está conosco e que não devemos ter medo. Sem violência, mas enfrentarmos aqueles que tentam nos tirar do caminho de Jesus. Enfrentarmos aqueles que querem nos tirar da nossa vida, da nossa caminhada de cristãos. Porque Jesus vai estar sempre ao nosso lado. Jesus vai estar sempre conosco. Hoje, mais uma vez, eu quero rezar por todos os doentes, quero rezar por todas as famílias enlutadas que perderam os seus entes queridos. Quero rezar pelos diáconos que estão desempregados. Quero rezar pelo diácono Camargo, da região Brasilândia, que se recupera da sua enfermidade. E por todos aqueles irmãos e irmãs que nos pedem oração. Por todos vocês que me acompanham neste canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.